final de ano pastoral 2023-2024, estou já à conversa com o Sr. Arcebispo de Évora, Dom Francisco Serra Coelho. Nesta questão das migrações, abrir agora aqui mais um espaço não só religioso, mas sobretudo cultural e social. E este ano a Arquidiocese de Évora também foi marcada por uma abertura significativa, aproveitando as instalações do antigo Colégio Salesiano de Vendas Novas, no acordo entre os salesianos e os jesuítas. O Serviço aos Refugiados dos Jesuítas abriu ali um centro de acolhimento. E o Sr. Arcebispo chamava a atenção para este seminário de acolhimento e agora transpondo para esta área social, não só a Diocese de Évora, mas todo o país, Portugal, neste momento, já está a tocar essa realidade de ser um país não só já de emigrantes, que lançou muita gente para fora, mas está a acolher muita gente. E por isso este tema das migrações também gostava que os Sr. Arcebispo nos faça um pouco, porque, como dizia, há pouco tempo houve essa abertura, e acho que uma abertura muito significativa, porque este tema tem sido muito, muito falado fora do âmbito da Igreja, no âmbito social, no âmbito político, e às vezes com muito preconceito. Não é? E eu, até às vezes como cristão e como comunicador, fico assim... Houve-se tantos argumentos de um lado e do outro, né? Ideias contraditórias, sobretudo muitos preconceitos, que às vezes como cristãos ficamos um pouco perdidos perante esta realidade. O que fazer, não é? Qual é que é a atitude do cristão perante isto, não é? E acho que eu estive nessa inauguração em Vendas Novas e o Serviço dos Jesuítas aos Refugiados é muito claro, né? Porque usa aquelas 3 palavras que o Papa Francisco usa, né? Do acolher, né? Sobretudo se resume no estado de braços abertos e acolher, dignificar a pessoa e depois deixá-la na sua liberdade, né? Mas a palavra acolhimento é fundamental, não é? O Pedro falou-me desta pergunta, que gostava de falar comigo sobre este assunto. Por isso, caro Pedro, eu preparei aqui esta citação, um livro de Hein Haas, um dos principais estudiosos do fenómeno migratório em todo o mundo. E ele assume esta temática, como funciona realmente a migração. Um guia factual sobre a questão que mais divide a política, recentemente editado em português pela Temas e Debates. Este livro serviu-me de estudo para, enfim, refrescar aquilo que são as últimas palavras deste grande especialista, que se cruza também com um criminologista da Universidade Harvard, nos Estados Unidos. E aquilo que nós percebemos é muito simples, Pedro. Muito simples no sentido da observação. Claro que o ser humano não é previsível. O ser humano, na sua liberdade, é sempre imprevisível. Mas há uma realidade observada por este autor. Efetivamente, em Portugal, não são os imigrantes autores da maior parte dos crimes, nem da maioria dos crimes. Essa é uma realidade que se constata a nível numérico, estatístico. Nada disso é verdade. Não podemos ligar crime à etnia, ligar crime à cultura, ligar crime à imigração. Em Portugal, concretamente. Se nós observarmos o mesmo fenómeno na Europa e no mundo, diz este autor, que as estatísticas mantêm a mesma expressão. No fundo, o que é que nós observamos? Uma pessoa que parte para a imigração não é, digamos, da parte do país de origem, uma pessoa desprovida de meios e de senso e de preparação. Porque esses não partem, esses ficam, enfim, na sua dificuldade, na sua falta de meios, e sobrevivem como podem. Aqueles que conseguem partir têm mais audácia, têm mais criatividade, têm mais coragem, têm mais engenho, têm mais empreendedorismo e partem. Essas pessoas, normalmente, quando chegam, não vêm para fazer crimes. Essas pessoas vêm para se ingrar na vida. Claro. Vêm para trabalhar, vêm para juntar dinheiro, vêm para fazer uma casa, para formar os seus filhos, criar uma família. E se um dia puderem, se tiverem esse sentido de nostalgia, porque nem todos os povos têm essa nostalgia, de regressar à sua pátria.
Tal como os portugueses, não é? Dos anos 60, foram para a França, para o centro da Europa. Quando nós muitos deles voltaram agora para a sua reforma. Vamos à França e vemos os portugueses como um povo trabalhador, um povo que arregaçava as mangas, que trabalhava até mais do que podia, que juntava dinheiro, que fazia aqui a sua casa na terra e que normalmente era apreciado pela Suíça, pela França, pela Bélgica, pela Alemanha, pela atual Venezuela, para onde foram tantos madeirenses, pela África do Sul, onde teve uma grande comunidade madeirense também. Sabemos que a realidade também passa por uma outra dimensão. Aquele que não traz certificação, que não está legal, esse então tem um medo enorme de ter que ir embora. Se ele comete uma fraude, se ele faz uma infração, mesmo que seja de código da estrada, mesmo que seja uma coisa muito leve e é detectado, é posto fora do país. Esses não passam o risco. Estão tentando fazer tempo para virem um dia a ter a sua certificação, os seus documentos em dia. O problema, de facto, prende-se com o que acabaste de dizer. A sua inserção. O Papa fala nestes 4 termos: acolher, cuidar, promover e inserir. Quando nós chegamos à segunda geração, já não é assim tão claro o resultado estatístico. Mas vamos ver concretamente. O acolhimento, que acontece, como referiste há momentos, por exemplo, pela comunidade jesuíta, através do Serviço dos Refugiados Jesuíta, é uma forma muito preparada, muito cuidada de acolhimento. Dos cuidados de saúde, da sua questão higiênica, de tudo o que é o primeiro acolhimento. E depois deste acolhimento e destes cuidados é necessário fazer a promoção da pessoa na escola, dar-lhe preparação, dar-lhe, de facto, meios para por si ser capaz de utilizar a língua, de perceber as regras do nosso país ou de qualquer país e, finalmente, inseri-los. Esta inserção é problemática. Se nós fazemos uma inserção em declive, se colocamos estas pessoas em comunidades criminosas, em comunidades sem emprego, em comunidades com problemas de racismo, em comunidades violentas, a segunda geração, os filhos e netos destes imigrantes, vão ser iguais à geração de acolhimento. Nem piores, nem melhores, iguais. Porque a geração dos filhos e dos netos é igual aos filhos e aos netos da comunidade que acolheram. Se os portugueses da nova geração são marcados pela toxicodependência, pelo alcoolismo, pela violência, pelas gangas, eles também vão ser. No fundo, a comunidade de acolhimento, se é de declive social, cultural, se é de facto um descer para a dimensão degradante, nós começamos a ter problemas muito sérios na segunda, na terceira geração. Esta é a realidade dos estudos mais aprofundados que temos, não subjetivos, não filosóficos, não políticos, mas de verificação sociológica. Portanto, positivista, no sentido de se estudar a realidade em si no laboratório social. Claro que há consequências filosóficas, antropológicas e, ao mesmo tempo, reflexões éticas a tirar de tudo isto. É que nós não podemos receber de qualquer maneira os imigrantes. Se nós vamos pôr os imigrantes em situação apenas de acolhimento, de cuidado, e depois não tratamos da sua promoção, da sua inserção, ou pomos-los em declive em sítios sociais porque eles não têm outra possibilidade para adquirir uma casa, para pagar uma renda, se não ir mesmo para aquilo que é degradado, evidentemente vamos ter consequências muito graves. Daí que há necessidade não apenas de slogans políticos, mas de base académica, de fazer este trabalho com cuidado. Fazendo aqui uma referência à questão que foi colocada, diria o seguinte. Quando eu cheguei a Évora, os jesuítas, na sua dedicação aos refugiados, este serviço internacional, estava, passa publicidade, não sei se ainda existe ou se já terminou, numa chamada Pensão dos Manuéis. Já terminou, pelas informações que tive. Foi um projeto financiado, não é? Foi daquela questão daquela vaga de Lesbos que vinham da passagem do Mediterrâneo. Foi um serviço ali de urgência, mas que entretanto terminou.
Mas agora esta grande resposta. Fui lá visitá-los, fui lá no Natal, foi muito interessante a descoberta das diversas cozinhas para cada família ter as suas refeições segundo os seus hábitos gastronómicos. O responsável, o Jorge, convidou-me para estar com ele e foi muito interessante, fui umas 3 vezes, até que ele me referiu a dificuldade muito grande de continuar, porque tinha terminado o prazo estabelecido no contrato de arrendamento desse espaço. Também já era pequeno. E veio-me pedir auxílio e socorro. Nessa altura eu dei muitas voltas à cabeça. E acontece que o colégio dos Salesianos, São Domingos Sábio, tinha encerrado. E o padre provincial de então, o padre Aníbal, entregou-me as chaves daquela casa, simbolicamente. Para ali foi a paróquia, saindo o último sacerdote salesiano de Parco, recordo que foi o padre Mário Tavares de Oliveira, o seu cônego Mário, tomar conta daquela paróquia. Veio também uma ajuda dos arautos para o acompanharem na evangelização e punha-se toda a problemática do colégio. Num diálogo encetado pela primeira vez entre mim e o padre Aníbal, então provincial, pus-lhe essa possibilidade, se não poderia ser aquele espaço entregue a esta atividade jesuítica ao serviço dos refugiados. Os salesianos pensaram. Todo o projeto era entregar aquele edifício à arquidiocese, a arquidiocese ter, de facto, a responsabilidade do edifício. Ainda houve algumas propostas da Câmara Municipal de Vendas Novas, nomeadamente artesanato, aquele edifício ser aplicado, por exemplo, também à Universidade Sénior. Seria a diocese a fazer a administração de todo o edifício. Refletindo bem com o padre Aníbal, chegámos à conclusão de que seria oportuno apostar forte neste serviço. A partir deste momento, definimos uma estratégia muito, muito clara, porque estávamos a trabalhar em igreja. A arquidiocese assumia a responsabilidade da igreja de São Domingos, da casa paroquial e do ginásio desportivo, e os jesuítas iam fazer o contrato com o colégio para esta obra que foi inaugurada. A diocese não teria que intermediar entre os salesianos e os jesuítas, porque não havia necessidade de uma coisa dessas, nem teria nenhum sentido. Se fosse necessário intermediar com entidades civis, com a Câmara, com associativismo ligado, por exemplo, às artes de dimensão típica, tudo o que é, digamos, formas de manter a tradição alentejana, pois faríamos esse trabalho. Lavores, cortiça, tudo o que seria, portanto, manter também o cante, manter o folclore, nós faríamos esse trabalho. Porém, não teria sentido de outra maneira. Não estávamos, de facto, em situação de intermediar coisa alguma. Então, os jesuítas passaram a negociar diretamente com os salesianos. Com grande alegria, muito esforço, muita dedicação, esta entidade, este serviço internacional aos refugiados dos jesuítas, tem esta implantação na nossa arquidiocese. Estou convencido que vai ser uma riqueza para Vendas Novas. É uma plataforma de chegada, de entrada, de adaptação, e dali as famílias partem depois para os locais onde são inseridos. Gostava de contar que, na qualidade de Bispo Auxiliar de Braga, me encontrei com uma família da Síria, numa das paróquias de Barcelos, onde, numa instituição de cariz cristão, católico, a Casa da Sagrada Família, ficou uma destas famílias, islâmica, muçulmana, que se inseriu muitíssimo bem no respeito intercultural da parte das pessoas dessa paróquia e, ao mesmo tempo, da parte deles para os cristãos. Era uma família queridíssima, toda a gente gostava dos filhos, era um casal de filhos, um menino e uma menina, e frequentavam a escola em português. A senhora arranjou o seu emprego como muçulmana, com todo o respeito por toda a comunidade,
eu vi de facto como foi importante a plataforma de acolhimento e depois a inserção muito concreta daquela família naquela localidade. Desejo, pois, que a Vendas Novas saiba viver e conviver com esta riqueza cultural, sempre no símbolo da paz, porque é assim que se faz, pelo acolhimento, pelo cuidado com as pessoas que chegam, pela sua formação, pela sua promoção humana e depois um dia abrindo-lhe possibilidades de realização. É assim que se faz crescer a paz.